Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Diane, líder da Central de Atendimento ao Candidato da Anhembi Morumbi, Unidade Vila Olímpia. Hoje eu estou com a Joana, nossa assessora da Central de Atendimento ao Candidato. Tudo bem, Joana? Tudo ótimo, tudo bom? Nosso gerente, Adilo, também professor da área de engenharia. Tudo bem, professor? Tudo bem, claro. Seja bem-vindo. Professor, qual o maior desafio do profissional hoje na área de engenharia? Diane, o desafio que a gente tem hoje, né, o que o mercado propõe hoje, eu dividiria ele em duas partes, né, duas partes bem, eu diria até bem claras. A primeira delas é a evolução tecnológica, né? Então o mundo está entrando aí na indústria 4.0, né, alguns lugares de maneira mais avançada, outros não tanto, mas hoje um requisito que o mercado propõe é justamente essa evolução tecnológica, tá? E a segunda parte também muito importante é a parte de sustentabilidade. Então, de um lado eu tenho o desafio de tornar tudo avançado tecnologicamente, então a gente está falando de sistemas inteligentes, a gente está falando de sistemas automatizados, sistemas autônomos, né? Então não é novidade para ninguém, por exemplo, carros que são conduzidos de maneira autônoma, né? Ou seja, sem piloto, sem motorista, ônibus, caminhões que já são pilotados dessa forma. Então hoje, por exemplo, você consegue automatizar uma residência com comando de voz de maneira muito simples. Então já existem produtos no mercado que você automatiza, por exemplo, o ligar, desligar de lâmpadas, televisão, mudar canal de televisão, mudar a temperatura de ar-condicionado por voz. Então hoje já tem isso, o mercado pede isso cada vez mais, né? Sistemas inteligentes e autônomos. Do outro lado, a sustentabilidade, que é garantir que tudo isso aí seja produzido com o menor risco ao planeta, com o menor risco de resíduos, tá? Baixíssima emissão de carbono. Tá? Então fala assim, entender a zero a emissão de carbono. Então são dois grandes desafios, né? Um aluno de engenharia ou de tecnologia, né? Tanto na área de engenharia, desde engenharia química até engenharia mecânica, passando por engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia ambiental, dentro desse pacote de engenharia e até os cursos de tecnologia, né? Ciência dos dados, engenharia de computação, etc., todos eles vão estar envolvidos nesse mesmo cenário, né? Que é um cenário onde se exige muito a evolução tecnológica, sistemas, por exemplo, de produção enxuta, tá? Então o desperdício de tempo ele é um problema hoje para qualquer lugar, inclusive para escritórios. Então esse é um pilar muito importante a ser conduzido, né? O aluno que entra nesses cursos tem que ter essa preocupação. E do outro lado a área de sustentabilidade, né? O planeta hoje ele não suporta continuar, né, a vida do jeito que a gente está levando, tá? Tanto nas questões de resíduo quanto na questão energética, né? Do jeito que está, não vai ter energia elétrica para todo mundo, não vai ter água para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo, a menos que tudo isso seja feito de uma maneira inteligente, saudável ou de uma forma ecológica, né? O planeta ele requer que tratemos ele de uma maneira socialmente justa, né? Ambientalmente correta e economicamente viável. Então essas são as preocupações, dois pilares, ambiental e o pilar tecnológico. E como a Anhembi Morumbi, ela consegue auxiliar esses alunos aí que estão ingressando, que têm um pouquinho de noção, tanto na área da engenharia quanto na área de TI, como eles conseguem auxiliar tanto para a entrada de mercado de trabalho e também para ter esse conhecimento aí da área de tecnologia, da área ambiental, o que influencia, como que você pode passar isso para a gente? Pode parecer piegas o que eu vou falar, mas é uma verdade, né? A gente está nesse mundo aqui para transformar ele num lugar melhor do que o lugar que nós encontramos, né? Isso é fato. O aluno de engenharia e tecnologia ele tem que ter isso dentro da cabeça dele. Então, se cada ação que ele vai fazer que seja uma ação que melhore em alguma coisa o lugar que ele está. E pensar dessa forma, qual que é a melhor contribuição que a universidade dá, sobretudo a Anhembi Morumbi, é fazer com que o aluno conheça a real dor do mercado. E você só conhece a dor do mercado se você estiver perto de onde a dor acontece. Existe um termo japonês dentro do sistema Toyota de produção, né? Não fazendo alusão à marca, mas fazendo alusão ao criador, né? Existe um termo chamado Gemba. O Gemba, na verdade, é o local onde as coisas acontecem. Então, fazer o Gemba significa você ir no local em que as coisas acontecem para você ver, compreender e sentir. É um pilar importante do pensamento para que você entenda o seguinte: você só vai conseguir melhorar alguma coisa se você entender o que está acontecendo, se você ver o que está acontecendo e se você sentir o que está acontecendo, tá? Então hoje muitas decisões são tomadas por pessoas que não estão sentindo o que ocorre de fato.
isso é uma falha. Então, o que no campus a gente tenta fazer? É fazer com que o aluno se aproxime cada vez mais do ambiente onde as coisas acontecem, para que ele possa ver, compreender e sentir. A partir desse momento, você consegue projetar sistemas mais direcionados à solução, né? Sistemas que vão tender sempre a resolver de maneira muito melhor as dores que estão acontecendo. Então, hoje, não dá para ter aprendizado se você estiver distante do mercado de trabalho, distante de onde as coisas acontecem. Claro que é um desafio você levar o aluno até um ambiente de trabalho, mas a gente pode trazer professores capacitados, professores que estão presentes no mercado de trabalho, que conhecem essas dores, para fazer com que essas dores sejam simuladas dentro do meio acadêmico. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: graduação não é playground, graduação é tatame. Graduação você aprende a lutar a lutar, né? A se defender de todas essas adversidades. Então, graduação é tatame, não é playground. Né? Infelizmente seria até interessante, né? Que a faculdade fosse um playground, que a gente entrasse aqui para se divertir. Não, a gente está aqui para poder criar mecanismos de aprendizado para combater os males que a humanidade apresenta a nível de tecnologia, a nível de sustentabilidade. Né? Eu queria puxar um assunto aqui de TI, na parte de TI da tecnologia da informação. A gente recebe muitas pessoas que elas já têm graduações em outras áreas, pessoas mais velhas, para quebrar esse tabu de que você ter outra graduação e como se inserir nesse mercado aí que está cada vez crescendo mais e mais, gerando novas questões, tanto ambientais quanto você se inserir em um mercado que você nunca conhece. Qual o conselho que você dá para essas pessoas aí que estão com medo ou insegurança de entrar no mercado de trabalho? Assim, é delicado o Adilo, né, o professor Adilo, dar um conselho. Eu vou falar para você o que o Adilo faz, né? Por exemplo, eu terminei minha última graduação em dezembro agora. Né? Então, tem 6 meses que eu terminei minha última graduação. O que acontece é o seguinte: o mundo está em movimento. A partir do momento que eu me proponho a estar nesse ambiente de trabalho, tentando fazer o melhor que eu posso, eu vou perceber que o meu conhecimento não é suficiente para tudo que eu preciso. Para quem tem uma graduação e está pensando em voltar para ter uma segunda, é louvável, porque o mundo está em movimento. Então, quando eu me formei, todas as coisas que hoje eu vejo não existiam na época da minha primeira graduação. Então, o que a gente tem que fazer é tirar esse atraso, né? Esse pseudo-atraso. O mundo está em movimento, eu preciso me movimentar na mesma velocidade com que o mundo se movimenta. Quiçá, me movimentar de uma forma mais rápida. Né? Então, o que é o ideal? Voltar a estudar. Seja um estudo de graduação, seja uma pós-graduação, mas sempre se permanecer em movimento. E outra que não tem esse tabu da idade, né, de voltar a fazer, esse tabu tem que ser quebrado, tem que ser rompido. Né? Eu continuo estudando. Claro que é interessante você fazer graduação com quem tem metade da tua idade, mas é uma questão do movimento, né, da fase que você está. Então, não existe momento para você parar de estudar. Isso de fato não existe. Acreditar que em um dia você vai fazer uma graduação e dali para frente vai viver sua vida normalmente, sem precisar estudar, esse é um mundo que eu acho que não existe. Verdade, concordo. Excelente, professor. Muito obrigada pela participação. Obrigada também, Joana. Obrigada. E obrigada a você que está nos ouvindo ou assistindo.